compartilhar algo da palavra de Deus, e quero compartilhar rápido, até porque hoje nós vamos ter várias coisas, nós vamos multiplicar nossa célula, orar pelos novos líderes, vamos participar da mesa do Senhor, da ceia. Mas eu quero trazer uma palavra aqui para o nosso coração, que creio ser algo de Deus para a nossa vida, porque muitas pessoas hoje têm vivido as suas vidas baseadas em si próprios. Hoje nós vivemos dentro de uma cultura que a pessoa ela é criada, quando a pessoa nasce, quando a pessoa ela é criada numa família. O que geralmente nós falamos para os nossos filhos? Você precisa estudar, você precisa ter boas notas, para que você possa ir para uma boa faculdade, ter um bom trabalho, para ter um bom ordenado, para ter uma boa vida. É verdade ou não é? Acho que todo pai faz isso para o filho, todo filho passa com isso com os pais, e pronto, e isso é saudável. Mas a questão é que um dia Deus fez isso conosco. Quantos são filhos de Deus aqui? Então Deus quando nos criou, também fez isso conosco. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. E o tema dessa palavra para nós hoje é sobre os 4 começos de Deus. Sabe que quando Deus ele nos criou, que foi aqui o nosso primeiro começo, onde nasceu a história da humanidade, em Gênesis capítulo 1, Deus fez algo poderoso. Gênesis no capítulo 1, nós não vamos ler o texto todo. Eu creio que você deve conhecer a história da criação, ou como eu gosto de dizer, da recriação. Sabe que esse título da Bíblia aí, não sei se tem aí, na sua Bíblia tem um títulozinho aí dizendo, né? A história da criação, coisa do gênero. Eu creio que é a recriação, que até já existia antes quando tinha os dinossauros e tudo, mas isso é outra história. Mas o fato é que quando nós começamos a história da humanidade, em Gênesis capítulo 1, depois que Deus criou o homem e a mulher, criou, qual foi a primeira coisa que Deus falou para o homem? Falou, olha, de que criei. Ele pensou, falou, agora vive aí sua vida, faz se quiser. Foi isso que Deus fez, sim ou não? Olha só o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus cria Adão e Eva, o homem e a mulher, e fala: multiplique-se, tenham muitos filhos. A Dona Maria acho que leu esse versículo, deve ter lido. Isso porque não sabe ler, né? 19 filhos, aleluia. Multiplique-se, já entendi. Deus falou isso porque naquela época, né, vivia-se 800, 700 anos. Se fosse assim, Dona Maria, ui, aleluia. Aleluia. Mas olha só, Deus falou para Adão e para Eva: multiplique-se. Deus não falou mais nada. Multiplique-se, tenham filhos, encham a terra. Deus não falou para ele, falou: olha, te criei agora, vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar para você comer, vai, desenrasca-te aí para você ter uma boa vida, vai procurar caverna para você morar, vai. Deus não falou nada disso. Deus falou: olha, eu te criei e você tem um propósito. Multiplique-se sobre a terra. O que eu preciso para me multiplicar? Realmente, você vai precisar comer. Olha, tem tudo aqui. Eu já te dei tudo aquilo que você precisa para você cumprir o seu propósito. Sabe que na nossa vida não é diferente. As coisas que nós fazemos, que muitas pessoas às vezes têm como seus propósitos, na verdade são só ferramentas de Deus para nós cumprirmos o propósito. Por que Deus te deu o teu trabalho? Para que você tenha o seu trabalho, o seu sustento, para que você seja sustentado para cumprir o seu propósito. Por que Deus te deu uma área de estudo, uma área que você tenha mais facilidade? Deus te deu habilidades para você trabalhar com arquitetura, com cozinha, Por que Deus te deu essas habilidades? Para que você possa estudar nessa área, trabalhar nessa área, ter sustento nessa área. Para quê? Para por aí? Não. Para o cumprimento de um propósito. Nosso propósito nunca foi trabalhar. Alguns nessa hora falam até aleluia, né? Porque tem uns que não gostam de trabalhar. Mas trabalho é bênção. Adão trabalhou antes do pecado.
O problema é que depois do pecado trabalhou mais. O trabalho é bênção. Mas Deus não nos criou para o trabalho. O trabalho era meramente para nosso sustento. Sustento para quê? Para o cumprimento do propósito. Qual que era o propósito de Adão e Eva? Multipliquem-se. Encham a terra. De quê? Filhos. Sabe que Deus não tem netos. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Então Adão é filho de Deus. E todos os outros filhos que Adão fosse tendo se tornavam filhos de Deus. O problema é que aí entrou o pecado. E o plano original de Deus ficou distorcido, ficou contaminado com o pecado. E Deus, ao longo da história, fez como que recomeços na vida da humanidade para o cumprimento desse propósito. Então o primeiro foi aqui com Adão. Só que aí depois disso eles pecaram, aí começou a Caim matou Abel e foi até que chegou um ponto, se você for lendo a história ali no livro de Gênesis, diz que Deus olhou para a terra e não havia nenhum justo mais, só pecaminoso, só desgraçado. Só encontrou um. Sabe quem era? Noé. O que a gente conhece que é o Noé da Arca de Noé. E Deus chama Noé, escolhe Noé para construir a arca. A gente conhece a história, né? Noé construiu a arca, demorou 100 anos para construir a arca. Foi ele e a família dele para dentro da arca, foram únicos salvos, toda a humanidade destruída. E depois, vai na sua Bíblia ainda em Gênesis, mas vai um bocadinho agora para frente. Gênesis no capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Olha só o que diz Gênesis capítulo 9. O versículo 1 diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus falou a mesma coisa que falou para Adão e para Eva. Porque olha, eu fiz com Adão e Eva, eles pisaram na bola. A humanidade ficou toda trupada. Noé, só encontrei você. Vou começar tudo de novo contigo. Depois que toda a gente morreu, sobrou só Noé e a família. Deus falou para ele a mesma coisa: multiplicai e enchei a terra. Tenha filhos e filhas, segundo aí a sua linhagem, porque você é um homem íntegro. E Noé foi. Mas eu te pergunto, deu certo? Lá na frente, se você for continuar lendo a sua Bíblia em Gênesis, lá em Gênesis 11, conta a história da Torre de Babel. Não sei quantos já ouviram falar. Onde muitos homens se reuniram e falaram: olha, vamos fazer uma torre que chegue até o céu, para que nós não venhamos a se espalhar pela terra. Ao contrário do que Deus havia falado. Deus havia falado: multipliquem, encham a terra, se espalhem pela terra. E aí vem os homens e falam: vamos criar uma torre para que o nosso nome seja elevado e nós não venhamos nos espalhar pela terra. Eles falam: de novo, o meu plano é que vocês cresçam, tenham filhos e filhas, se multipliquem, se espalhem pela terra. Aí o homem, com o pecado dentro de si, novamente não deu em nada. Mas depois continua, porque depois mais uma vez a humanidade ficou deturpada, destruída. E Deus decide escolher um homem chamado Abrão. Um homem que nessa altura ele era um idólatra, adorava outros deuses, mas Deus se revelou a ele como o único Deus verdadeiro. E olha só o que diz, vá agora um bocadinho para frente na sua Bíblia, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. É como se Deus estivesse descendo para Abraão: eu vou começar de novo agora contigo, e de ti eu vou fazer uma grande nação, vou multiplicar muitos através de você. Comecei com Adão, pecaram. Recomecei com Noé, lá na frente, pecaram. Abraão, eu vou começar contigo.
De ti eu vou fazer uma nação, essa nação serão a minha herança, serão os meus filhos. E foi a partir de Abraão que começou a nação de Israel. Só que conforme a gente vai lendo a história, depois pega todo o Velho Testamento e vai lendo a história da nação de Israel, nós vamos ver quantas vezes eles se desviaram do caminho do Senhor, quantas vezes eles pecaram, quantas vezes eles adoraram outros deuses. Foi uma loucura. Foi aí que veio o quarto recomeço em Deus. O primeiro foi em Adão, o segundo foi em Noé, o terceiro foi em Abraão e o quarto foi em Jesus. Abra sua Bíblia aí agora lá em Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28. É interessante que Deus, Ele, por mais que nós mudamos, por mais que nós erremos, como nós cantamos, Deus, Ele é fiel, Deus, Ele não muda. Os planos de Deus não mudam, os princípios de Deus não mudam, o propósito de Deus não muda. Deus continua tendo o propósito de nós nos multiplicarmos e enchermos a terra de filhos de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz assim: Jesus, depois de ter sido morto e ressuscitado, antes de Jesus subir ao céu, ele olha para os discípulos. No versículo 19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Enquanto Deus havia falado para Adão, para Noé e para Abraão: multiplique-se e encham a terra, vocês serão muitos. Jesus disse para os discípulos: agora eu quero que vocês vão para todo mundo e façam discípulos do mundo inteiro. Sabe o que Jesus estava falando? Se multipliquem pelo mundo. Eu quero que as pessoas deixem de ser criaturas minhas e se tornem filhos meus, discípulos de Jesus. As últimas palavras de Jesus para os discípulos: olha, se a gente fosse parafrasear esse texto, fiquei com vocês 3 anos ensinando um monte de coisa. Já morri, já ressuscitei. Agora eu quero que vocês vão pelo mundo inteiro. E assim como eu fiz de vocês meus discípulos, eu quero que vocês façam discípulos para mim, ensinando tudo aquilo que eu já vos ensinei, e tornando essas pessoas discípulos, filhos de Deus, filhas de Deus. Quantos estão entendendo? Deixa eu te falar, Deus nos deixou o que é chamada de a grande comissão. O que é comissão? Nós temos uma missão, que é a missão de Jesus, e nos foi comissionado. Qual que era a missão de Jesus? Vir e salvar a humanidade. E Jesus, ao subir aos céus, ele pegou essa missão e nos comissionou. Falou: Pedro, agora é contigo. Eu te ensinei, agora eu quero que você vá e ensine tudo aquilo que eu te ensinei, e faça em outros lugares, em outras cidades, em outras nações, discípulos. Vocês vão ter tudo que precisa, não vai faltar nada. Deus vai suprir, vai sustentar para o cumprimento de um propósito. Houve uma situação em que Jesus pegou os 70 discípulos dele. Ele deixou um princípio fantástico nisso. Ele pegou os 70 discípulos e enviou eles para pregar, 2 em 2. E ele disse uma coisa interessante: olha, vocês não precisam levar nada, no caminho Deus vai sustentar vocês. Porque quando nós caminhamos para cumprir o propósito de Deus, no caminho Deus nos sustenta, Ele nos dá aquilo que nós precisamos para o cumprimento do propósito. O seu trabalho, o seu sustento, o seu estudo para o seu trabalho, tudo aquilo que você faz para você se manter, para você viver na terra, é com um propósito de te manter para o cumprimento do propósito. O propósito não é o trabalho em si, o propósito não é o estudo em si. Nós precisamos fazer essas coisas, precisamos, mas tudo tem que caminhar para um propósito. Tem pessoas hoje que o propósito dela é o próprio trabalho, ou a própria faculdade, ou o próprio estudo, ou a própria gira em torno daquilo que era para contribuir para o propósito.
pessoas que giram em torno da família, sendo que a família que o Senhor me deu é com o propósito de juntos cumprirmos um propósito. Nós temos, juntos como igreja, um propósito, a grande comissão do Senhor para exercermos. De por onde formos, por onde andarmos, por onde caminharmos, fazemos discípulos para Jesus. Não é discípulos para nós, não é meu discípulo, é discípulo para Jesus. Jesus falou para fazer discípulo, não falou que era nosso, é discípulo dele. Nós fazemos discípulos para Jesus. Então, o nosso propósito, a nossa grande comissão, o chamado que o Senhor deixou para nós, que ecoa desde Adão, que a vontade de Deus era poder encher a terra de filhos. A vontade de Deus continua sendo a mesma. Eu quero que vocês vão, encham a minha terra de filhos. Pega aquela criatura que está lá, prega o evangelho para ela. Ela vai conhecer Jesus, vai entregar a vida para Jesus, vai deixar de ser uma criatura e vai se tornar filho. Como diz a palavra de Deus, todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos, a saber, os que creem no seu nome. Essa é a grande comissão para nós. Hoje nós estamos aqui com o propósito de multiplicarmos a nossa célula, para termos não apenas uma célula se reunindo, mas 2 células se reunindo em horários, em lugares diferentes. Qual o propósito? Podemos alcançar mais pessoas para Jesus. Podemos pregar em mais lugares. Podemos alcançar mais corações. Para quê? Para fazermos isso que Jesus falou: ide por todo o porto e fazer discípulos. Vai ser no porto, na Maia, em Gaia, em Baião, em Nonim. Pregar e fazer discípulos. E depois nós vamos para onde aparecer. Hoje nós somos uma igreja na Europa, nós aqui, né? Por enquanto. Porque eu já falei isso uma vez e vou repetir. Um dia nós seremos das maiores igrejas da nossa nação, em nome de Jesus. Nós vamos alcançar muitas vidas para Jesus. Mas às vezes vai começar a acontecer: olha, nós vamos precisar abrir uma igreja lá em Guimarães. Depois vamos ter que abrir em outro lugar, e daqui a pouco todos os distritos. Por quê? Porque nós devemos fazer discípulos em todos os lugares. Jesus disse: ide por todo o mundo. Olha, isso porque ele não falou para pregar na lua. Se falasse para ir, vai para a lua. Ide por todo o sistema solar, não. No mundo, que é onde precisa. Mas é o mundo. Aonde não foi ainda, nós irmos. Crescermos, expandirmos e pregar o evangelho em todo lado. Hoje a gente tem uma ferramenta poderosa que é a internet, que chega em todo lado. Já pregar o evangelho, amém, aleluia. Mas vai chegar um tempo onde nós vamos para todo lado. Para quê? Para fazer discípulos, para cumprir o propósito, cumprirmos a grande comissão. Mas eu quero te fazer uma pergunta, porque isso não é apenas algo coletivo. Sim, é algo coletivo nós como igreja, mas é algo individual. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, sabe, do tempo que você tem de cristão, o tempo que você já tem de conhecer ao Senhor, quantos discípulos você já fez para Jesus? Quantas pessoas você já alcançou para Jesus? Porque às vezes nós gastamos a nossa vida, gastamos o nosso tempo com aquilo que é secundário, com aquilo que é para contribuir com o propósito, e acabamos não tendo tempo para cumprir o propósito. Gasta tanto tempo com aquilo que é para ajudar a contribuir para o propósito, e não gasta tempo para o cumprimento do propósito. Sabe o que é gastar tempo para cumprir o propósito? Às vezes você separa tempo para você ir se relacionar com aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Ir jantar na casa da pessoa, convidar a pessoa para jantar na sua casa, ir um passeio, ir com a pessoa, investir tempo. Para quê? Para que você possa fazer dela, tornar ela um discípulo de Jesus, levar ela a Jesus, ela conhecer a Jesus, experimentar a Jesus, porque essa é verdadeiramente a nossa grande comissão, onde Jesus diz: agora vão, ide por todo o mundo e fazei discípulos. Quantos estão entendendo? Eu queria que nós orássemos nessa manhã, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Fazemos discípulos para Jesus. Como é que eu faço discípulo? Exatamente do jeito que Jesus falou:
ensina tudo que eu vos ensinei. É só você falar aqui que você já aprendeu. Mas fazê-los discípulos para Jesus. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.